Esse é um dos melhores brigadeiros que eu provei na vida e ele serve para várias receitas. Eu sou a Fra Misturini e por aqui tem várias receitas. Eu comecei colocando 400 gramas de doce de leite. Pega um bom, viu? Pode ser até aquele cozido também, que fica uma delícia. Depois você acrescenta 2 caixinhas de creme de leite, mistura tudo muito bem, acende o fogo e vai dissolvendo até ficar assim. Depois que tá assim bonitão, tudo dissolvidinho, acrescenta 250 gramas de chocolate meio amargo. Isso fica um espetáculo, Brasil. Agora é só misturar tudo muito bem. Você acha que não dá bom porque tá líquido, mas não tem problema. Esse é o ponto, agora é só levar para esfriar na geladeira por umas 4 horas e olha o espetáculo que isso aqui fica, Brasil. Eu comeria isso aqui inteirinho, em quantidades absurdas. Olha que delícia! Se você gostou, já curte essa receita, envia para suas amigas e conta aqui para mim depois, se você fizer, qual foi o seu resultado, se você gostou. Conta aí!